Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aproveitando esse espaçozinho livre que eu tenho aqui para falar para vocês a importância da confiança. Eu vou contar uma história para vocês, eu não quero que vocês interpretem como fofoca, picuinha, uma calúnia, uma difamação, até porque eu conheço muito bem esses termos, tá? Não é uma calúnia, não é uma difamação, não é uma invenção de história, por quê? Porque, de fato, eu fui uma testemunha muito importante, né, nesse enredo, né, dessa história. Testemunha tanto visual como digital, eu estive presente em várias ocasiões, em várias situações. Sei de muita coisa que aconteceu, porque, assim, não foi me disse, não. Patrícia viu, Patrícia ouviu, Patrícia viu via redes sociais, Patrícia viu via, que mais? Via correspondências. Então tem coisas assim que não tem como falar assim, nossa, isso é uma história montada para prejudicar alguém. Não é montada para prejudicar alguém, por quê? Porque eu não vou citar nomes, eu vou citar municípios, ok? Então eu citando os municípios já fica mais fácil, porque daí não fica aquele vai e vem chato. A primeira coisa que eu quero pedir para todos vocês, desfoquem um pouco da questão do termo da traição, porque a traição é conjugal, isso infelizmente é comum hoje em dia no Brasil. Então, assim, não é mais novidade para alguém quando você chega e fala: olha, eu descobri que o meu marido está me traindo. Olha, eu descobri que a minha esposa estava me traindo. Olha, eu descobri que o meu marido estava me traindo com a minha melhor amiga. Olha, eu descobri que minha esposa estava me traindo com o meu melhor amigo, ou até mesmo meu colega. Gente, isso, infelizmente, não era para acontecer, mas é um fato, assim, comum. Não é uma novidade, algo assim, nossa, que coisa de outro mundo. Então, eu vou contar uma historinha assim para vocês, só para vocês entenderem a questão de. Não é a questão da traição em si, é a confiança e a autovalorização. Porque se você se valorizar como ser humano, já é o primeiro passo. Você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a conviver com uma pessoa porque tem 20 anos de casamento, porque tem 30 anos de casamento e tá ciente que essa pessoa não te ama mais. Ela quer continuar mantendo ali o relacionamento, porque tem N situações, né? Que não convém agora a gente falar, mas deixa eu contar a história para vocês. Eu vou tentar resumir o máximo para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Porque isso às vezes até já aconteceu dentro do teu lar. Ninguém tá escape a isso não, tá? Ninguém tá escape, infelizmente. Ninguém tá escape a esse tipo de situação, como eu falei, porque infelizmente se tornou comum. Essa história se refere a eu vou dizer amor proibido. Não vou falar assim um termo tanto amor. Eu vou falar que é uma paixão, é alguma paixão ardente, algo assim, uma atração fatal, quase que fatal, viu? Porque se ele pega ela, acho que ele tinha matado ciúmes. Mas vamos lá. Trata-se de uma mulher daqui do município de Paranavaí e de um homem do município de São Pedro do Paraná. Se conheceram no município de Porto Rico. As 3 cidades pertencem aqui no estado do Paraná. Então vamos lá por partes. Não sei se vocês me entenderam. Ela, natural de Paranavaí. Ele, natural, acho que de Maringá, mas assim, por horas, está morando ou estava, não sei, São Pedro do Paraná. E ele se apaixonou loucamente, ó, detalhe, ele casado, tá? Ele casado. Casado com uma mulher que também mora em São Pedro do Paraná com ele, trabalhava, se eu não me engano, ela trabalhava num depósito de materiais de construção. Só não vou falar o nome, porque acho que tem 2 ali. E vai, né, com certeza vai que respinga alguma coisa sobre ela, até porque não é segredo, porque ela sabe de toda a história, né? Então tá. Ela é muito conhecida na cidade, a esposa é muito conhecida na cidade, é muito querida, até onde eu fiquei sabendo. Uma pessoa maravilhosa, muito trabalhadeira. Ficou doente posteriormente, mas vamos lá. Vamos ao caso que assim, eu não vou falar privilégio não, ao caso que eu acompanhei a início. Essa
mulher de Paranavaí, muito próxima a mim. Eu tive o acesso, vi, né? Realmente ele perseguiu bastante ela no âmbito de trabalho, e isso está em Porto Rico. Como eles moravam fora e ficava muito difícil os dois se encontrarem, que ele acabou conquistando ela porque ele era muito galanteador. Ele era galanteador, que eu digo assim, gente, ele era muito... eu não sei explicar. Para uma mulher, ela não era carente, não sei o que deu nela, né? Tanto que acho que isso hoje em dia não importa mais, diferenciação de idade. Se eu não me engano, ele tinha uns bons anos na frente. Acho que ele deveria ter uns 50 anos e ela uns 37, por aí, 38 nessa faixa. Se eu não me engano, ela tem a mesma idade, ela tem uma idade aproximada da minha. Então ela tem mais ou menos a minha idade. Acredito eu que sim. Nunca entramos nesse detalhe de idade. E tá. Foi uma atração assim tão louca que eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, isso não tá normal. Daí eu cheguei nela, né? Eu não dei a minha opinião porque ela não pediu. E lembra que eu havia comentado com vocês nos vídeos anteriores a questão de liberdade, livre-arbítrio, cada um faz a sua vida o que quer. Chegou um determinado momento que ele se tornou-se assim possessivo, obsessivo. Ele ficava atrás dessa eu vou dizer minha colega, né? De uma tal forma que eu fiquei assim perplexa. Dia dos Namorados, eu não sei se ele dava alguma coisa para a esposa, mas era buquê. E detalhe, o que mais chamou atenção, esse buquê foi entregue no trabalho dela, que também era o trabalho dele. E ela trabalhava como terceirizada, e ele também, certo? Ou seja, chamou a atenção de todo mundo, porque todo mundo já estava desconfiado. Enfim, o patrão dele, né? Patrão não, minto, supervisor dele, chegou dele e falou assim, fulano, sem querer me meter na sua vida, você mandou buquê de flor pra fulana, né? Aí ele não escondeu. Foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, caramba, São Pedro do Paraná, gente, né? É logo ali, em vista de Porto Rico, né? É bem próximo. Eu falei, caramba, ele não tá com medo não da esposa ficar sabendo, gente? Ele gamou nessa mulher de uma tal forma, a amante, tô falando da amante agora. Ele gamou nessa amante de uma tal forma que esse homem, eu via no olhar dele, ele ficou tão louco, tão louco, tão louco, que teve uma época que ela precisou dormir no emprego, esse mesmo emprego terceirizado que eu trabalhava, e vocês acreditam que ele foi lá, ficou sabendo que ela ia dormir aquela noite lá, ele quase derrubou o nosso alojamento atrás dessa mulher. Vocês acreditam uma coisa dessa? Eu fiquei com medo porque eu achei que era um bandido, eu achei que era alguém foragido, né, da justiça, que pulou o muro ali, né, que estava adentrando o nosso alojamento. E quando eu fui perceber, o pé na parede, não vai abrir não, não vai abrir não, não vai abrir não. Aí que eu fui me entender, eu falei, gente, a coisa tá ficando séria, tá fora do comum isso daqui. Aí o rapaz que trabalhava comigo na época, o condutor da ambulância, ligou na portaria e falou, olha, tem uma pessoa aqui, a gente não sabe quem que é e vai arrebentar com tudo. Desceu lá embaixo, abafaram o caso porque descobriu que era funcionário terceirizado, mas quem abafou o caso foi a empresa terceirizada, tá? Não foi o local que a gente prestava serviço, não. O local acho que nem ficou sabendo. Mas a empresa em si abafou, por quê? Era o nome da empresa, né, gente? Que ia estar em risco, né? Porque não era o horário de serviço dele, era o horário dele estar descansando na casa dele com a esposa dele. E detalhe, gente, o que mais me chamou a atenção, ele quase arrebentou a parede do nosso alojamento, porque ela estava dormindo lá junto conosco, para entregar uma sacola cheia de bombons. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô vendo isso mesmo ou é coisa da minha cabeça? Deve ser coisa da minha cabeça, isso não existe. Ele poderia ter entregado esses bombons amanhã ele tá na escala para trabalhar. Não, ele tinha que entregar à noite. Sabe por que ele tinha que entregar aquela noite? Porque a esposa dele estava em Maringá, acho que na casa da irmã, né? Assim diz ele, que eu presenciei, né? Eu fui uma das pessoas que mais questionou ele. Você tá doido de vir aqui uma hora dessa? Além de você prejudicar o trabalho dela, você prejudica o seu, porque o meu e o do condutor é diferente, porque nós somos de outra empresa, não tem nada a ver. Tudo bem. E esse homem ficou louco, queria entrar pra dentro. Eu peguei e deixei entrar, porque é um local aberto, né, alojamento, mas fiquei meio que de olho ali. E percebi que ela tava assim meio que, né, falando pra ele, olha, alguma coisa ela disse ali que eu escutei meio que por longe, tipo assim, vai, como se fosse assim, vai embora, o horário não é perigoso, vai chamar atenção.
E ele ficou ali, deu uns beijos nela, né, como de praxe. Todo dia de manhã, na escala dele, ele procurava ela próximo ao alojamento onde eu ficava, prestando serviço, sempre ia lá dar um beijo nela. Então, tudo certo, ele foi embora, chegou lá na portaria, se desculpou, falou que era apenas para entregar uma encomenda para o condutor que trabalhava comigo, inventou uma história pitoresca, sendo que todo mundo desse ambiente sabia que eles dois estavam tendo caso há um bom tempo. Gente, mas sabe o que mais me chamou a atenção? Tá, vamos lá. Ficou muito difícil dos dois ficarem se encontrando com frequência ali nas proximidades, dentro desse emprego, porque os dois poderiam perder o emprego, certo? Então, o que aconteceu? Ela tem casa própria aqui em Paranavaí. Como não bastasse, vocês sabem o que aconteceu? Ele pegou, ajudou ela a financiar uma casa lá em Loanda. Ela tem uma casa em Loanda, financiada no nome dela, e ele sempre ajudou ela a pagar, né? Aí, voltando ao assunto. Nossa, tô até com uma espinha aqui. Voltando ao assunto. Vejam bem. Se for mentira, é mentira dele. Mas vocês acreditam que com a esposa dele, acho que eles têm uns quase 30 anos de casamento. Acreditem em mim se vocês quiserem. Eles não têm casa própria. E a amante foi lá em Loanda, financiou uma casa e ele deu a entrada. E detalhe, a esposa dele tinha controle financeiro dele, acho que 100% de tudo. Aí sabe o que ele fez? Ele começou a inventar para a esposa dele uma história de uma dívida de um barco, alguma coisa do tipo. Gente, eu não sei o que ele fez para essa mulher fazer um empréstimo. Sei que a esposa dele fez um empréstimo, ou foi ele, não sei o que foi, como é que foi os trâmites legais lá. Financiou a casa, com a ajuda da própria esposa, sem a esposa saber. Aí ele ficou frequentando Loanda ali um bom tempo, né? Aí tá. Aí a esposa dele descobriu desse relacionamento, esse relacionamento extraconjugal. Ela começou a ficar doente, só que assim, eu acredito que ela já estava, porque assim, a parte da convulsão, ela pode ser originária de um trauma, né? Às vezes ela sofreu aquele choque. Pô, 30 anos de casamento, descobri que tem uma amante, que o marido tem uma amante, acho que há uns 2 anos ele estava com ela. Porque eu não vou mentir pra vocês, não, eu preciso ser sincera. O que mais me chamava atenção eles não tinham casa própria. O carro que ele andava era um carro, se eu não me engano, da parte da família dela, não era nem carro dele. Você sabe que carro que a amante dele andava? Um BMW. Mas esse BMW não foi conquistado com o suor dele, ok? Esse BMW foi conquistado com o suor dela, mas o que mais me chamou a atenção, o carro apresentava algumas falhas e quem ia lá arrumar era ele. Ele manteve toda a manutenção da casa, ele mobiliou a casa para a amante em Loanda, ele pagou toda a manutenção desse carro. Teve uma vez que deu um problema, eu não sei no que foi, que parte que foi lá que ficou caríssimo, que esses carros importados é só a própria, acho que é BMW, não sei se é em Maringá, não sei onde que acho que tem que arrumar. Um tal de recalque, tem que arrumar esse negócio de airbag, uma coisa, eles dão um prazo determinado, dá pra pessoa. Ele foi, pagou. E a esposa fica assim controlando as redes bancárias digitais. E esqueceu que ainda existe dinheiro em cédulas, né? Existe dinheiro em cédulas. Gente, e o que mais me impressionou, ele se passava por pobrezinho em São Pedro do Paraná, um coitado, um bom homem de família, um bom pai de família, um excelente esposo, ia buscar ela, acho que a esposa quase todos os dias lá no depósito. Ô, gente, pelo amor de Deus, a mulher ficou doente. O que mais me deixou assim decepcionada, quando ele veio contar o caso dela para amante, eu tava junto. Ele, sabe, eu fiquei assim, em choque. Ele olhou assim, você acredita que ela fingiu tanto que estava dando convulsão que até mijou na roupa. Gente, eu sou da área da enfermagem também. Será que ela mijaria na roupa para chamar a atenção do marido para segurar o casamento?
porque descobriu que, que o marido tem uma amante, tinha um amante há uns 2 anos. E o que é pior, eu não sei se eu dou risada agora ou mais tarde. Você sabe o que ele falou pra ela? Que nesse período que ele ficou com a amante, que no caso essa minha colega, só rolou o beijo na boca, que ela ficasse tranquila, que ele jamais faria uma coisa dessa com ela. Gente, quem que vai ficar 2 anos com um amante beijando na boca? Agora, se fosse em 1720, 1812, né, naquela época lá quando o Titanic afundou, eu até poderia acreditar. Ou na época da minha avó, né, 1920, 1930, que pra namorar tinha que olhar pelo buraco da fechadura. Eu até poderia acreditar. Mas em 2024, 2023, você ficar 2 anos com a pessoa, só ter beijo na boca. Mas enfim, não tô aqui pra julgar isso. Tô contando a história pra vocês porque eu quero passar uma outra mensagem em cima disso. Ela ficou doente, a depressão dela voltou. A depressão da esposa voltou. Aí a amante deu uma acordada, uma despertada, chegou e falou: fulano, é o seguinte, foi muito bom tudo que a gente viveu, mas, diante dessa situação, sua esposa doente, por causa de mim, se alguma coisa acontece com ela, eu ia ficar com peso na consciência, porque se ela tá dando convulsão já, porque o caso tá sério. Ele mesmo falou com a boca dele: ela tá fingindo pra eu poder ficar em casa, e eu vou ter que ficar, porque senão, depois se acontecer alguma coisa com ela, vão falar que eu sou culpado, mas não larga de mim não. Ela teve que sair de Loanda, voltar aqui para Paranavaí, e esse homem, sabe o que ele fez? Porque a esposa tomou conta ela foi no WhatsApp dele, bloqueou essa amante, que no caso é minha colega, e acho que bloqueou também no dela, nem sei o que aconteceu. Ele foi, comprou um celular novo, tá? Só para vocês saberem, um chip novo. Deixou em posse de um amigo de confiança dele. E sempre que ele pode, ele liga para ela aqui em Paranavaí, de lá de São Pedro, através desse número novo. E a esposa dele nem sabe, né? Nem vai saber se depender de mim, porque eu não falei nomes aqui. Mas o que mais me chamou a atenção, falei: meu Deus do céu, quando você pensa que tá tudo, que você resolveu o problema, que não, se meu marido não tá mais me traindo, ele se arrependeu, tá arrependido, né, tá tudo certo. O homem tá lá com o celular, com um chip novo, e liga pra mulher assim que pode. Bateu uma saudade, ele já liga. E ela, o que é pior, ela acha assim, coitada, que ela tem controle sobre ele, aonde ele vai, ela sabe. Ele passou no início uma segurança para ela muito grande. Ele foi muito esperto. Ele sempre demonstrou para mim uma esperteza exageradamente. Ele era muito esperto. Ele sempre inventava que tinha churrasco no serviço. Gente, isso que não tinha. O churrasco até tinha, mas eu via para onde os dois iam. Eu sei muito bem para onde os dois iam. Não tinha nada a ver com churrasco, não. Eu nunca dei cover, mas também nunca entreguei, porque não é da minha conta. Livre-arbítrio, liberdade. Mas sabe o que eu aprendi de lição disso tudo? O inimigo mora ao lado. Ele tá debaixo do teu nariz. E às vezes até... não precisa nem ser do seu sangue, mas pode ser do seu sangue sim. Mas, gente... 30 anos de casamento... Rapidinho ele conseguiu financiar uma casa para uma amante que ele conheceu, não tinha nem 2 anos. E aquela mulher que tá do lado dele ainda, coitada... Eu acho que ela tá com ele. Gente, ele fez aniversário mês passado. Ela fez uma homenagem que eu vi aqui na rede social. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei perplexa. Como se nada tivesse acontecido. Eu acho que tornou-se até comum. Não vou falar só de mulher, não. Eu vou falar do dependente emocional. O dependente emocional pode ser para homem e para mulher. A pessoa que depende emocionalmente de outra para sobreviver, é uma pessoa que precisa fazer um tratamento psiquiátrico, porque daí você tem que se autovalorizar. Eu vou valorizar outra pessoa acima de mim? Não. Ela precisa fazer um tratamento, a esposa, porque a amante está super bem, inclusive fazendo até faculdade, intercalando esses pagamentos, tá? Tem vezes que ela paga, tem vezes que ele paga. E olhe lá se os dois ainda não estão tendo alguma coisa, porque eu não fico especulando com ela, não. Eu não pergunto, porque eu não tenho nada a ver com a vida dela.
Mas o que eu vejo essa esposa dele fazer nas redes sociais é digna de pena. Pena, pena pelo que ela passou. Gente, uma pessoa ficar doente, fazer tratamento, às vezes sem nenhum real no bolso. Então a lição que eu tenho, assim, para dar para vocês hoje, cuidado com a confiança. E isso não serve apenas para relacionamentos extraconjugais, eu digo para relacionamento de amizade, relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparenta ser pobre é, porque se ele tinha condições para financiar e comprar o que ele comprou para minha colega e para a esposa, eu tenho certeza. Olha, você sabe o que ele chegou uma vez a mencionar na minha presença que eu fiquei de boca aberta? Ela estourou meu cartão com jogo de plataforma, que não sei o que, eu não tô podendo nem olhar na cara dela. Vai embora, separa. Não, eu não tô falando que era para separar para ficar com a minha colega, porque ela também estava errada. Ambos estavam errados. E eu não concordo, mas se a pessoa... isso é uma escolha da pessoa, tá? Os amantes, seja eles quais for, não interessa, são escolhas deles. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu presenciei muita coisa que tem gente que fala, eu tenho medo de espírito, e eu tenho medo de gente viva, tá? Eu não tenho medo de espírito de jeito nenhum, até porque eu nem vou entrar em detalhes nessa questão de espírito. Mas eu tenho medo de gente viva, de morto não. Porque o ser humano, ele tá destruindo, além da sua própria vida, a vida de outras pessoas. Porque essa mulher, quando eu vi ontem nas redes sociais a homenagem que ela fez para esse atual marido dela, e se vocês viram o presente que ele deu para a amante no dia do aniversário, porque se eu não me engano a amante faz aniversário num mês e a esposa acho que faz no outro. Eu vi a comparação. Eu não sei nem se ele deu alguma coisa para ela de presente, tá? Para amante ele deu só uma moto. Então por aí vocês já tirem as conclusões precipitadas, precipitada não, as conclusões de vocês. Então eu fico pensando assim, ninguém é santo, todo mundo está propenso a errar, mas também estamos propensos a nos consertar. E neste caso que eu contei desse triângulo amoroso, quem tem que se valorizar é a esposa. Porque se o marido quisesse largar da amante, já teria largado. E se a amante quisesse largar do marido dela, também já teria largado. E ela tá sendo esperta. Ela tá sendo esperta porque ela tá pegando dinheiro dele e ele tá dando porque quer, porque ela não pede. Eu já vi isso. Ela não pede, ele dá. E a esposa tá achando que tá no controle de toda a parte financeira. Coitada, ela não sabe da missa um terço. Ela não tem controle sobre nada. Inclusive, ela nem sabe da existência desse segundo celular aí, porque ela... Coitada. Eu tenho pena dela porque a gente vê quem é a pessoa. A minha colega não é santa. Não é nem o momento. Mas a esposa do cara, olha, não vou mentir pra vocês, não. Eu fiquei com pena quando ela ficou colocando foto de perfil de casamento, de 30 anos atrás, para tentar mostrar para a sociedade que estava tudo bem, estava tudo legal. A gente sendo que a gente mesmo sabe, ele mesmo conta. Até hoje ele fala que não existe casamento ali nenhum, nem desejo não tem mais. Mas assim, eu não quero julgar, eu quero que vocês entendam, assim, a minha visão. O que adianta eu idealizar uma vida feliz na qual eu sozinha estou feliz? Ou acho que estou? Eu acho que a esposa dele não está feliz, ela está fingindo uma felicidade para passar para as pessoas nas redes sociais que está tudo certo, está tudo legal. E São Pedro do Paraná inteiro sabe que não está legal. Porque São Pedro do Paraná toda viu ele com ela lá em São Pedro do Paraná, com a amante. Então, assim, se valorize, mulher. Você é uma mulher bonita. Você é uma mulher trabalhadeira. Até onde eu sei, você melhorou, acho que 90% da sua saúde, em questão aquelas convulsões, a depressão, você se está se reerguendo.
Ele não tá lutando pelo seu casamento, coisa nenhuma. Isso não existe. Você é uma mulher maravilhosa. Você comentou que você queria tomar uma decisão. Essa é a sua decisão? Manter uma vida de aparência, sendo que você tem todo esse esplendor pela frente para você poder vivenciar, expandir. Não fique pensando que se você largar dele, a minha colega vai morar com ele. Não, que ela não vai. Ela não vai. Eu já sei os planos dela. Eu sei muito bem. Ela não tá mentindo, porque eu sei, porque eu tenho provas que ela não tá mentindo. O seu marido, ou o marido eu sei que ela não vai assistir esse vídeo, mas esse homem casado não está nos planos dela. Então, por isso que eu sei que se alguma coisa acontecer, ela só está colhendo dele o que ele está propenso a dar, o que é o que acontece com muitos hoje. Então, cuidado. Isso não serve só para mulher, não. Serve para homem também, tá? Cuidado. Você está banhando muito uma pessoa de ouro e depois você fica só com as cinzas. Que é isso que acontece. Então, eu contei essa história para vocês, assim, só para vocês terem uma noção do que o ser humano ele é capaz de fazer. E olha que eu não contei nem metade, eu contei só o básico por cima, porque teve coisas piores que ele fez com a esposa, que essa amante para ele, é Deus no céu, essa amante para ele na terra. E eu fico pensando, quantos casos iguais ou semelhantes a ele não tem ao nosso redor? Aí as pessoas falam, ai, mas eu não sou feliz. Mas também procuro uma felicidade em cima da infelicidade de outra pessoa, e isso serve até para minha colega também. Né? Procuro uma felicidade em cima da infelicidade de outra pessoa, vai colher o que plantar. Você não vai colher nada do que o seu coleguinha plantou, não. Você vai colher o que você plantar. E eu acredito muito na lei do retorno. Mas eu não sei o que essa esposa ainda está ganhando, porque a coitada, além de bancar quase que a casa em termos, eles se fingindo de pobre, não sei não o que ela vai ganhar. Além do chifre, coitada. Né? O chifre, qualquer um. Eu já fui chifruda, nem sei se é um termo legal de falar. Vamos falar traídos, né? Eu já fui traída. Eu não tenho vergonha de falar. Só que você tem que tomar uma atitude também. Você não pode ficar lá, ai, eu sou dependente emocional. Se eu ficar sem fulano, eu vou falecer, eu vou morrer. Eu preciso tomar uma atitude, eu vou fazer algo. Ser humano, se valorize primeiro, depois você toma conta do resto. Que para você tomar conta do resto, se você não tiver força, perseverança, atitude e visão, não chore depois quando o leite derramar. Aí pode ser tarde demais. Fica a dica.